No amplo cenário da história latino-americana do século XIX, antigas colônias europeias iniciam seus primeiros passos como nações independentes. Uma nação se ergue quase como uma anomalia. Uma monarquia em meio a uma região repleta de repúblicas presidencialistas. Este é o caso do Império do Brasil, antecessor direto da atual República Federativa do Brasil. Durante 67 anos, o Império do Brasil existiu com uma mistura de tradição e progresso, deixando uma marca indelével no destino da América do Sul. Desde o seu nascimento, em 1822, até a sua dissolução em 1889, o Império do Brasil vive uma era de profundas transformações, conflitos e um esforço constante para forjar uma identidade nacional. Acompanhe-nos para conhecer em detalhes a trajetória desse gigante monárquico sul-americano, único em seu tipo, desde suas origens até seu percurso histórico e seu desfecho. Meu nome é Alexandre Andrade, isto é a Nova Enciclopédia. E antes de começar com a história de hoje, quero convidá-los a apoiar nosso canal. Se vocês gostam do nosso conteúdo, inscrevam-se, deixem um like neste vídeo, ativem o sininho de notificações e compartilhem com quem gosta de aprender sobre história. Também convido vocês a nos seguirem no Instagram, onde compartilhamos conteúdo exclusivo e prévias de novos documentários. E por fim, vocês podem deixar suas opiniões e reflexões na caixa de comentários. Sempre lemos vocês e consideramos suas sugestões para pesquisas futuras. Sem mais delongas, vamos começar a história de hoje. Antes de 1822, o Brasil era colônia de Portugal antes de se tornar império. A colonização portuguesa do Brasil começou no ano de 1500, com a chegada do explorador Pedro Álvares Cabral, que reivindicou o território recém-descoberto para Portugal, conforme o Tratado de Tordesilhas de 1494. Inicialmente, a coroa portuguesa dividiu o território em capitanias hereditárias, concedidas a nobres portugueses para fomentar a colonização e o desenvolvimento econômico. Principalmente baseada na produção de açúcar, com mão de obra escrava, africana e indígena. E também com a extração do chamado pau-brasil, um tipo de árvore nativa de madeira muito resistente, cuja comercialização deu nome ao território do Brasil. No entanto, em 1549, para melhorar a administração, Portugal estabelece um governo geral com capital em Salvador da Bahia, na costa central do território, consolidando assim o controle sobre a colônia. Durante os séculos 17 e 17, a colônia do Brasil amplia suas fronteiras para o interior, desenvolvendo a pecuária e a mineração e mantendo uma economia baseada nas plantações agrícolas e na exploração de uma grande variedade de recursos naturais. O Brasil, durante o período colonial português, recebe de sua metrópole todos os elementos necessários para o surgimento de uma consciência nacional própria, juntamente com uma série de prerrogativas administrativas que lhe foram concedendo cada vez mais autonomia em suas questões internas. De modo que, no início do século XIX, o Brasil, na verdade, não era tão diferente do que era Portugal continental. E esse fato será decisivo em um evento-chave, que é a chegada da família real portuguesa à colônia do Brasil, no ano de 1808. No contexto das guerras napoleônicas e com a Espanha vizinha ocupada por Napoleão Bonaparte, temia-se que o próximo alvo dele fosse Portugal. A família real portuguesa, liderada naquele momento pelo rei Dom João VI, decide fugir para o Brasil para evitar o mesmo destino do rei espanhol, Fernando VI XVII, que havia sido capturado e obrigado a abdicar o trono da Espanha para o irmão de Napoleão, José Bonaparte. A chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro tem fortes efeitos na colônia do Brasil, pois a família real e as cortes elevam o status político e econômico da colônia, que, no ano de 1815, passa a ser chamada Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Essa mudança impulsiona o surgimento de uma maior autonomia administrativa e institucional, que será sentida por todo o território nos anos seguintes, e sobretudo pelas famílias nobres brasileiras e também pelas famílias portuguesas já estabelecidas de vez no Brasil.
Terminadas as guerras napoleônicas e pressionado por vários setores em Portugal, o rei João VI e as cortes decidem retornar à metrópole no ano de 1821. No entanto, o rei João VI deixa seu filho Pedro como príncipe regente do Brasil na ocasião dos acontecimentos, elevado à categoria de reino. Os problemas surgirão quando as cortes em Portugal tentarem revogar do Brasil a autonomia concedida em 1815, ao que as elites locais reagem desfavoravelmente. No entanto, uma figura singular se une às elites locais brasileiras em sua resistência contra a metrópole portuguesa. Tratava-se do príncipe Pedro, que formalmente se recusa, em 9 de janeiro de 1822, ao pedido das cortes portuguesas para retornar a Portugal. Isso foi visto como um fato significativo que indicava o novo rumo que o Brasil estava tomando. O príncipe Pedro, por razões que merecem um vídeo à parte, se une ao agora clamor independentista da elite local brasileira. Assim, entre 6 e 7 de setembro de 1822, Pedro proclama às margens do rio Ipiranga a proclamação da independência do Brasil, que termina com o histórico grito de independência ou morte. Depois, para consolidar legalmente o que já existia de fato, o príncipe Pedro é coroado como Pedro XVII do Brasil, pelas autoridades eclesiásticas e importantes membros das elites locais, em 12 de outubro deste ano, 1822, separando definitivamente Portugal do Brasil, que assume o nome de Império do Brasil e adota a monarquia constitucional como forma de governo. Assim, entre 1822 e 1824, ocorre a chamada Guerra da Independência do Brasil, a qual foi muito menos violenta do que as guerras de independência das ex-colônias espanholas que cercavam o território do Brasil, e sem grandes perdas humanas ou materiais a lamentar. Termina com o reconhecimento por parte de Portugal do Império do Brasil e de seu monarca, Pedro I, em 29 de agosto de 1825. Assim, de modo ilustrado e civilizado, se quisermos, o Brasil se constituiu como uma nação independente, herdeira fiel e legítima da tradição monárquica portuguesa, da qual também recebe esse desejo de se expandir e se consolidar como um autêntico império no continente sul-americano. Os primeiros anos do jovem império são interrompidos por algumas dificuldades. Embora Pedro XVII assuma o título de imperador, buscando enfatizar a diversidade das províncias brasileiras e emular a modernidade napoleônica, logo deixa de lado seus ideais liberais. A Constituição de 1824 lhe concede um poder considerável, visto naquele momento como necessário para manter o controle das vastas regiões do interior, especialmente as do norte do país. No entanto, essa concentração de poder por parte de Pedro XVII alimenta um sentimento republicano crescente em várias províncias, apoiadas por diversos setores que se voltam contra o monarca. Por outro lado, um dos desafios mais significativos dos primeiros anos do Império é a chamada Guerra da Cisplatina. Em 1825, uma revolução independentista explode na chamada Província Oriental, que compreendia o atual território do Uruguai. Território que havia sido anexado por Portugal e posteriormente unido ao Brasil em 1821. A província não só proclama sua independência do Brasil, como também seu desejo de se incorporar às demais províncias do Rio da Prata. Isso desencadeia, em dezembro daquele ano de 1825, a guerra contra as Províncias Unidas do Rio da Prata, hoje conhecidas como República Argentina. Enquanto isso acontece, a popularidade de Pedro XVII dentro do Brasil é reduzida por seu envolvimento em negócios ilícitos para obter dinheiro e por seu relacionamento público com sua amante, Domitila de Castro Canto e Melo, a quem concede o título de marquesa. Sua indecisão entre os interesses do Brasil e sua lealdade familiar a Portugal, onde seu pai, João VI, ainda reinava e sobre cujo trono o próprio Pedro ainda mantinha direitos sucessórios, agravam a situação
Finalmente, após uma crise política e após a perda do Uruguai na Guerra da Cisplatina, e em meio a um crônico déficit fiscal em Portugal, Pedro I decide abdicar do trono do Brasil em 7 de abril de 1831, em favor de seu filho de 5 anos, o príncipe Pedro de Alcântara. Sua partida para Portugal marca o início de uma nova etapa para o jovem império. Com a abdicação de Pedro XVII, o Brasil entra em um período de regência, ou seja, uma fase em que o monarca não pode exercer suas funções. Por isso, outro membro da família real assume o poder em seu lugar. No entanto, no caso do Brasil, a regência foi exercida não por membros da família, mas por vários civis membros do parlamento. Por isso, esse período é conhecido como a experiência republicana. Após a abdicação de Pedro XVII, é estabelecida no mesmo dia a chamada Regência Trina Provisória, com representantes das 3 vertentes políticas do país, liberais, conservadores e militares, vertentes que haviam surgido devido ao desenvolvimento da política brasileira. Os liberais, que eram membros da burguesia urbana, comerciantes e jornalistas, buscavam, por sua vez, maior autonomia para as províncias e defendiam o fortalecimento do parlamento diante do monarca, a quem, no entanto, ainda consideravam como soberano. Por outro lado, os conservadores, que eram membros da antiga aristocracia rural, pecuaristas e fazendeiros, eram irrepreensivelmente a favor da centralização do poder na figura de um único monarca. E, finalmente, os militares, que naquele momento não tinham uma posição política fixa, favoreciam liberais e conservadores conforme seus interesses do momento, servindo como uma espécie de contrapeso. Mas, voltando à regência provincial, ela é responsável por organizar as eleições para a chamada Regência Trina Permanente, que é instalada em 17 de junho de 1831 e é composta pelos políticos liberais João Braulio Muniz e José Costa Carvalho e pelo militar Francisco de Lima e Silva. Posteriormente, o sacerdote e político liberal Diogo Feijó obtém influência suficiente nas esferas do poder brasileiro e faz com que, em 1834, seja criado o chamado Ato Adicional, com o qual a regência trina se transforma em uma regência una, ou seja, com apenas um regente. Após isso, Feijó é eleito regente uno por meio de eleições indiretas no parlamento e assume o cargo em 12 de outubro de 1835. Sua gestão é considerada democrática, pois cria assembleias legislativas provinciais para conceder maior autonomia às províncias e concede ao Rio de Janeiro o status de município neutro. No entanto, sua incapacidade de controlar as revoltas populares, como a chamada Guerra dos Farrapos, e sua impopularidade por não implementar as reformas prometidas aos líderes liberais o levam a renunciar. Em 12 de setembro de 1837, após esses acontecimentos, Pedro de Araújo Lima, Marquês de Olinda, assume como regente único nesse mesmo dia, enfrentando também durante sua regência a chamada Rebelião Farroupilha. Em suas tentativas de combatê-la, Araújo Lima revoga os direitos das assembleias provinciais, o que, paradoxalmente, desencadeia 2 novas revoltas. A Sabinada, na Bahia, entre novembro de 1837 e março de 1838, e a Balaiada, em Pernambuco, agravando a já precária situação da regência. A instabilidade política, quase anárquica, que reina durante esse período de regência, leva os elementos liberais a pressionar no parlamento para forçar a renúncia de Araújo Lima, objetivo que conseguem em junho de 1840. Ao mesmo tempo, o parlamento decide por fim à regência, declarando que o príncipe Pedro de Alcântara já tinha atingido a maioridade, embora, na verdade, ele tivesse apenas 14 anos e meio naquela época. Dessa forma, Pedro de Alcântara é declarado maior de idade em 23 de julho de 1840, assumindo automaticamente o trono do Império do Brasil como Pedro II. Embora sua coroação como tal aconteça no ano seguinte, em 18 de julho de 1841,
Com 15 anos de idade, a ascensão de Pedro II marca o início do chamado Segundo Reinado, um período de profunda transformação em todas as dimensões do Brasil. E, para muitos, o auge do Império Brasileiro por excelência. Apesar de ter herdado um império à beira da desintegração, veremos como Pedro II o transformará, nos anos seguintes, em uma potência emergente em nível internacional. A figura de Pedro II é central para compreender o engrandecimento do Império do Brasil. Nascido em 1825 e com infância difícil, Pedro II passa por grande transformação ao atingir a maturidade física e mental em 1846. Ele se torna um homem de presença física imponente, medindo 1,93 m de altura, com cabelo loiro e olhos azuis. Suas fraquezas iniciais, próprias da adolescência precoce, desaparecem, dando lugar a qualidades notáveis como imparcialidade, dedicação, cortesia, paciência e sensatez. Sabendo-se imperador, começa a exercer plenamente sua autoridade. Suas habilidades sociais e dedicação ao governo contribuem enormemente para projetar uma imagem pública de eficiência. O historiador Roderick Barman o descreve em seus trabalhos como alguém que mantinha suas emoções sob rígida disciplina. Nunca exagerava nem perdia a cabeça. Esse era excepcionalmente inteligente com as palavras e cauteloso em sua forma de reagir. Pedro II concebia seu papel como o de um árbitro que deixava suas ideias pessoais de lado, para não afetar seu dever de moderar as disputas políticas entre os partidos. Dedicado, realiza inspeções diárias e visita pessoalmente os departamentos da administração pública, impressionando seus súditos com sua confiança transbordante. Sua natureza reservada e concisa ao falar dificulta um pouco as conversas com ele, mas não dificulta sua gestão como soberano. Quando Pedro II assume o poder, o sistema político brasileiro, embora inspirado no parlamentarismo britânico, funciona de maneira invertida, sendo conhecido como o parlamentarismo ao contrário. Pois, ao contrário da Inglaterra, no Brasil o imperador possuía mais poder do que o parlamento. É assim que, em 1847, Pedro II cria o Conselho de Ministros e o cargo de presidente do Conselho de Ministros, também chamado de primeiro-ministro, responsável por organizar o gabinete de governo. Com essa reforma, o imperador se limita apenas a nomear o presidente do conselho, que tem a tarefa de nomear os demais ministros, o que permite ao imperador evitar o desgaste político sem diminuir sua autoridade. É assim que, a partir de 1850, a estabilidade política e econômica se torna a marca do reinado de Pedro II, que, por sua vez, consegue construir uma máquina eficiente de governo, baseada na troca de favores com as elites agrárias, que detinham o poder econômico no Brasil do século XIX, em troca da estabilidade política necessária para a prosperidade do país. O imperador concede favores, como a construção de ferrovias, lagos artificiais, títulos de nobreza e aquisição de maquinário a membros dessas elites. Assim, nos primeiros anos de seu governo, Pedro II constrói um país estável e próspero. Na política dos partidos históricos, liberal e conservador se satisfazem com o trabalho do imperador. Por sua vez, o imperador constrói sua popularidade através do contato direto com o povo. Ao longo de seu reinado, Pedro II organiza audiências públicas às terças e sábados, onde qualquer pessoa, inclusive os escravizados, é recebida e pode apresentar seus pedidos ao monarca. Por sua vez, Pedro visita escolas, prisões, exposições, fábricas e quartéis, aproveitando essas aparições públicas para coletar informações de primeira mão sobre o estado do país. Embora de qualquer forma, Pedro já sabia o que precisava saber, pois o Brasil desfrutava de estabilidade interna e prosperidade econômica. Naquela época, o país, fortemente beneficiado pela Segunda Revolução Industrial, estava sendo conectado de ponta a ponta por linhas férreas, telegráficas e navios a vapor, tornando-se uma entidade unificada,
como poucas na região. A opinião pública, tanto nacional quanto estrangeira, atribui essas invenções, inícios e conquistas à monarquia brasileira e à personalidade de Pedro II. No entanto, por outro lado, aspectos como a escravidão, que ainda era legal, continuavam sendo uma mancha no tecido social brasileiro. Nenhuma instituição social havia sobrevivido tanto tempo no Brasil quanto a escravidão. Enraizada desde as primeiras décadas da colonização e prolongada durante o Império, feita durante o processo de independência brasileiro. A manutenção do sistema escravista como base econômica, herdada de Portugal, foi uma preocupação fundamental, influenciando na adoção do regime imperial, em contraste com o regime republicano hispano-americano. Pedro II considerava a escravidão uma vergonha nacional, e ele mesmo não possuía escravos. Seu primeiro gesto público contra a escravidão ocorre em 1850, quando ameaça abdicar se o parlamento não declarasse ilegal o tráfico atlântico. Embora a Constituição não lhe desse poder para intervir diretamente e pôr fim à prática, ele usa sua influência para convencer e obter apoio político para esse pedido, que é finalmente ratificado naquele mesmo ano. Por sua vez, no final da década de 1860, ele aborda a questão da escravidão das crianças nascidas de pais escravizados, propondo publicamente a erradicação progressiva da escravidão. Em seu discurso do trono em 1867, ele recebe fortes críticas que classificam sua decisão como um suicídio nacional. Finalmente, a chamada Lei do Ventre Livre é promulgada em 28 de setembro de 1871, declarando livres todas as crianças nascidas de mulheres escravizadas a partir dessa data. Outra lei importante foi a chamada Lei dos Sexagenários, de 1885, que concedia liberdade aos escravizados com mais de 60 anos. Embora com a obrigação de continuar prestando serviços aos seus proprietários por 3 anos ou até completarem 65 anos, esse fato foi considerado como a destruição virtual do mercado de escravos no Brasil naquela época. Dessa forma, as tensões sociais por todo o Brasil vão aumentando à medida que o movimento abolicionista cresce. Especialmente o sudeste cafeeiro do Brasil, lar histórico preferido da escravidão, torna-se um centro nevrálgico de rebeliões, protestos e lutas políticas e sociais que levam à abolição final da escravidão. Em 13 de maio de 1888, com a assinatura da chamada Lei Áurea. Assim, um dos maiores anseios históricos de amplos setores da população, como era a abolição da escravidão, foi alcançado durante o reinado de Pedro II. No entanto, se existe uma série de fatos marcantes sobre o Império do Brasil e o reinado de Pedro II, é a política externa e a expansão territorial brasileira. Durante aqueles anos, o Brasil, à época dos fatos, é, com Pedro II, a nação mais poderosa, militar e economicamente falando, de todo o continente sul-americano. Portanto, em virtude disso, o Brasil de Pedro II usará seus vastos recursos para expandir suas fronteiras e buscar influenciar a política dos países vizinhos. É assim que a política externa do Império, sob Pedro II, prioriza evitar, a todo custo, o fortalecimento das repúblicas do Rio da Prata, ou seja, Argentina, Paraguai e Uruguai, buscando uma hegemonia absoluta na bacia do Rio da Prata, por meio do bloqueio ou controle de rotas e portos fluviais, conforme sua conveniência. Por sua vez, o Brasil intervém tanto política quanto militarmente nos países vizinhos, sempre que considera de importância estratégica. Um incidente precoce que testou a determinação do Brasil foi a chamada Questão Christie, entre 1862 e 1865. Aconteceu que o cônsul britânico William Dougal Christie provocou uma crise diplomática.
exigindo indenizações pelo naufrágio de um navio inglês saqueado na região brasileira do Rio Grande do Sul e pela prisão de oficiais britânicos bêbados no Rio de Janeiro. O governo brasileiro se recusa a ceder, e Christie ordena que navios de guerra britânicos capturem navios mercantes brasileiros como indenização. Pedro II lidera pessoalmente a resistência, rejeitando qualquer concessão e ordenando que a Marinha Brasileira se prepare para o conflito, com navios encouraçados e defesas costeiras autorizadas a abrir fogo. A firmeza de Pedro II surpreende Christie, que propõe uma arbitragem internacional para resolver o conflito. O rei Leopoldo XVII da Bélgica, árbitro da controvérsia, decide a favor do Brasil. Diante da recusa britânica em pedir desculpas pelo incidente, o Brasil rompe relações diplomáticas com essa nação em junho de 1863. Finalmente, o Reino Unido oferece desculpas formais em 1865. Essa vitória diplomática fortalece enormemente a imagem do Brasil no exterior e aumenta seu prestígio internacional como o hegemon sul-americano. Por outro lado, o chamado expansionismo brasileiro também se manifesta na floresta amazônica, da qual várias nações possuíam vários quilômetros quadrados. Colômbia e Peru são os principais países a perder integridade territorial diante do Império do Brasil durante esses anos. Isso se deveu principalmente à pouca população das áreas próximas ao Brasil e à progressiva colonização por parte dos brasileiros, que negavam o princípio do uti possidetis para ocupar territórios inexplorados. No entanto, o conflito mais importante para o Império do Brasil, e que evidencia a postura expansionista na política externa dessa nação, é a chamada Guerra da Tríplice Aliança, de 1864 a 1870. Sobre esse sangrento conflito, temos um vídeo interessante em nosso canal, o qual convidamos vocês a assistir para compreender os antecedentes, o desenvolvimento e o desfecho daquela guerra. Em resumo, a Guerra da Tríplice Aliança começa por uma série de conflitos territoriais e geopolíticos entre o Paraguai, de um lado, e o Brasil e a Argentina, do outro. A ascensão do militar Francisco Solano Lopes como presidente do Paraguai levou ao início do crescimento econômico de sua nação. Isso contraria os interesses do Brasil e da Argentina, nações historicamente acostumadas a se aproveitar da fraqueza econômica e demográfica do Paraguai para se impor sobre ele. No entanto, o conflito não explode nem no Paraguai, nem no Brasil, nem na Argentina, mas sim no Uruguai. No Uruguai, outro território cobiçado pelo Brasil, desde sua perda em 1828, governava Bernardo Prudêncio Berro, do Partido Blanco. Berro era um aliado próximo do paraguaio Solano Lopes. Em 1863, o ex-presidente Venâncio Flores, do Partido Colorado, recebeu apoio geopolítico do presidente argentino Bartolomeu Mitre e do nosso protagonista, Pedro II do Brasil, invade o Uruguai para derrubar Berro. Após isso, em 13 de dezembro de 1864, Solano Lopes, que era aliado de Berro, invade o território brasileiro com o objetivo de passar para o Uruguai e socorrer Berro. No entanto, antes que pudesse fazê-lo, Argentina, Brasil e Uruguai, tomado pelos colorados, constituem a chamada Tríplice Aliança contra o Paraguai. Em 1º de maio de 1865, e rapidamente iniciam represálias militares. O curso da guerra evidencia a incapacidade bélica do Paraguai de se defender dos aliados, que vão vencendo o país progressiva e fulminantemente em batalhas terrestres e navais. Entre 1865 e 1868, em 5 de janeiro de 1869, os aliados chegam a Assunção, capital do Paraguai, nação que, pelos danos da guerra, se desfaz economicamente e fica massivamente despovoada. Com a capital paraguaia capturada, Argentina e Uruguai se retiram do conflito. No entanto, o tenaz Império do Brasil não faz o mesmo. Solano Lopes, mais capturado e desarmado do que nunca, decide continuar fugindo dos brasileiros, indo mais ao norte do Paraguai.
No entanto, em suas investidas, os brasileiros saqueiam, destroem e queimam uma grande quantidade de povoados e vilas, muitas onde só restavam as crianças órfãs e as mães viúvas dos soldados dizimados durante a guerra. Em sua passagem pelo Paraguai, os brasileiros ordenam massacres em massa, violentam centenas de mulheres indefesas e incendeiam hospitais e igrejas, muitos desses locais com pessoas dentro. A Guerra da Tríplice Aliança dura até a morte de Solano Lopes, que ocorre em 1º de março de 1870. Após isso, um governo provisório em Assunção é reconhecido pelos vencedores da guerra. Apoiados pelo imperador Pedro II. Eles garantem seus interesses geopolíticos e um importante controle territorial sobre o Paraguai, tornando-se ainda credores de uma dívida significativa que manterá a nação paraguaia economicamente submissa por vários anos. Esses fatos bélicos demonstram que o Império do Brasil de Pedro II era, antes de tudo, uma nação vigorosa, com vistas a uma plena hegemonia regional, e que não tinha problema em demonstrar isso com vitórias tão sangrentas e atos tão polêmicos como os cometidos durante a Guerra da Tríplice Aliança. Nesse sentido, e após o fim da Guerra da Tríplice Aliança, em 1870, o Império do Brasil chega ao seu apogeu e vive o que foi denominado como a Era de Ouro Brasileira, que dura de 1870 até 1880. No âmbito político, esse período, embora seja caracterizado como o momento de maior estabilidade do reinado de Pedro II. Ao mesmo tempo, começam a surgir tensões internas que, a longo prazo, enfraquecerão o sistema monárquico. Por um lado, surgem conflitos crescentes com a Igreja, devido à intervenção do Estado em assuntos eclesiásticos, o que gera um acentuado descontentamento no clero brasileiro. Por outro lado, o Exército, fortalecido e politizado após a Guerra da Tríplice Aliança, vai se tornando cada vez mais autônomo e começa a simpatizar com as ideias republicanas e positivistas da época. Nesse sentido, emerge o chamado Movimento Republicano, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, com a fundação, em 1873, do Partido Republicano Paulista, que defende um modelo federalista e de maior autonomia provincial. Por outro lado, no âmbito econômico, o Brasil experimenta um notável crescimento e modernização em todos os seus setores, consolidando-se naquela época como a economia mais forte e dinâmica da América Latina. O governo implementa uma série de políticas protecionistas e tarifárias, aumentando os impostos sobre as importações para proteger as manufaturas brasileiras e estimular a produção local. Ao mesmo tempo, são concedidos incentivos fiscais e subsídios às indústrias nascentes, especialmente em setores como a metalurgia e o têxtil, eliminando tarifas para matérias-primas e maquinário, facilitando a modernização produtiva. Na agricultura, setor-chave da economia brasileira, promove-se a transição da mão de obra escrava para a mão de obra assalariada, incentivando a imigração europeia para suprir a demanda de trabalho nas plantações de café, principal produto de exportação. Ao mesmo tempo, durante esse período, são feitos importantes investimentos em infraestrutura, como ferrovias e portos, financiados em grande parte com empréstimos estrangeiros, que permitiram melhorar o transporte e o comércio. Como consequência, a produção nacional cresceu exponencialmente, passando de 50 mil milhões de réis em 1840 para 500 mil milhões em 1889. E o número de estabelecimentos industriais se multiplica rapidamente. No entanto, a riqueza e o desenvolvimento se concentram principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil, enquanto o Nordeste enfrentava sérias dificuldades econômicas. Obrigado por assistir ao vídeo. Esqueceu? Por outro lado, no que diz respeito à cultura, nesses anos, o Brasil começa a desenvolver o que foi chamado de uma sociedade de corte, com códigos e regras de sociabilidade que legitimam o funcionamento do Estado imperial e a continuidade da elite governante. Assim, são difundidos manuais de boa conduta,
como o Código de Vonton, que estabelecem normas de comportamento para a aristocracia e a alta sociedade. A corte imperial, que reserva para si todo o poder político da nação, torna-se um microcosmo, um centro de cultura e civilização, em meio a um país que ainda enfrentava sérios problemas de instrução pública, saúde e muitos outros aspectos. Além disso, como vimos anteriormente, a influência de correntes filosóficas como o positivismo cresce especialmente entre os militares e setores intelectuais, promovendo ideias de modernização, ordem e progresso. Ao mesmo tempo, a educação e a imprensa se expandem, contribuindo para a formação de uma opinião pública cada vez mais crítica e ativa, o que impulsiona debates sobre a monarquia e a necessidade de reformas políticas profundas. No plano internacional, a década de 1870 é o momento em que fatos como a vitória na Guerra da Tríplice Aliança e a diplomacia bem-sucedida diante de potências como o Reino Unido consolidam o prestígio do Brasil em nível regional e global. O Brasil de Pedro II é percebido internacionalmente como um país com um sistema político estável, um governo monárquico constitucional em perfeito funcionamento e uma economia em expansão. Atores que atraíram capitais estrangeiros e fomentaram a imigração, como vimos anteriormente. E aspectos como a construção de infraestrutura moderna, como ferrovias, a introdução de tecnologias como o telefone e a melhoria dos serviços postais, reforçam essa imagem cosmopolita de progresso e modernidade no Brasil. No entanto, o garantidor desse grande prestígio internacional de que o Brasil desfruta é o próprio imperador Pedro II, que, com seu perfil ilustrado e sua defesa progressista da abolição da escravidão, também contribui para projetar uma imagem do Brasil como uma nação em transição para valores mais modernos e civilizados. No entanto, apesar desse grande apogeu que o Brasil vive, já no final da década de 1870 e início da década de 1880, o Império começa a mostrar sinais de decadência. A figura de Pedro II, embora ainda popular, mostra sinais de cansaço após 40 anos de reinado. Suas cartas falam de um homem cada vez mais cansado do mundo e pessimista em relação ao futuro. Apesar de meticuloso em suas funções, já as cumpria quase sem entusiasmo. Tanto que alguns historiadores apontam sua crescente indiferença em relação ao destino do regime e sua falta de reação diante da oposição imperial. Como a principal, ou talvez a única, responsabilidade pela queda da monarquia. Principalmente, a ausência de um herdeiro homem é um fator crucial que acelera o enfraquecimento do Império Pedro II. Embora amasse sua filha mais velha, Isabel, ele considerava que uma mulher no poder era impraticável no Brasil. E além disso, ele mantinha a crença de que a morte prematura de seus 2 filhos homens era um sinal de que o Império estava destinado a desaparecer. A resistência em aceitar uma mulher como chefe de Estado era compartilhada pelo restante da classe governante, já que o Brasil era naquele momento um país muito tradicional, que só aceitaria um sucessor homem. A princesa Isabel é considerada, além disso, uma mulher politicamente muito conservadora, o que a torna pouco suportável para os intelectuais liberais, que vêm ganhando espaço desde a década de 1870. A isso se somava o repúdio público ao príncipe consorte Gastão de Orleans, conde Deu e marido de Isabel, conhecido por sua arrogância. Ele falava com sotaque francês e cobrava aluguéis exorbitantes, o que gerava temor de que se tornasse o imperador de fato, deslocando Isabel. Assim, somado à ausência de um sucessor homem para Pedro, segundo múltiplos fatores, se sobrepõem e levam ao enfraquecimento do regime imperial brasileiro. Um deles é que a geração política que havia sustentado o regime desde os anos 1830, com o passar do tempo, havia sido substituída por uma nova elite, que não havia vivido os momentos de crise iniciais do Império e que, consequentemente, não valorizava a monarquia como força unificadora. Essa nova geração política não via razões para defender o sistema imperial, o que enfraquecia ainda mais o apoio institucional.
É assim que, nesse contexto, o republicanismo foi ganhando força, especialmente entre setores do exército e a incipiente classe média urbana, surgida em razão do progresso econômico desses últimos anos. Economicamente, embora o Brasil mantivesse uma economia em crescimento e modernizada, existiam vários problemas estruturais ao final do Império. O principal deles era que o país dependia em grande medida de capitais estrangeiros, fundamentalmente de capitais britânicos e franceses, para financiar seu desenvolvimento. E isso limitava sua autonomia econômica e o tornava vulnerável a crises externas, como aconteceu em mais de uma ocasião durante esses anos. No entanto, o desenvolvimento e a modernização econômica não eram iguais em todo o Império, pois, enquanto o Sul e o Sudeste prosperavam com a agricultura, exportação e as indústrias nascentes, outras regiões, especialmente o Nordeste, continuavam atrasadas e em considerável defasagem, aumentando as tensões sociais e regionais entre as províncias e o governo imperial. No entanto, o golpe mais duro para a monarquia foi a já mencionada abolição da escravidão, em 1888 por meio da Lei Áurea, assinada na verdade pela princesa Isabel e não por Pedro II. A abolição da escravidão, considerada moralmente necessária e apoiada por muitos, foi feita sem compensação financeira. Para os grandes proprietários de escravos, que formavam a maior parte da base econômica e política do Império, isso provoca uma forte rejeição e resulta na perda de apoio da elite latifundiária escravista à monarquia. Ao mesmo tempo, as fileiras do exército, formadas por oficiais jovens e instruídos em ideias republicanas e positivistas, estava cada vez mais descontente com a classe governante imperial e exigia um maior protagonismo político. Além disso, na própria sociedade começaram a surgir movimentos sociais e culturais que questionavam a ordem imperial pré-estabelecida, incluindo demandas por direitos e reformas políticas. A combinação desses fatores sociais contribui para a erosão do apoio popular, militar e das elites à monarquia. É dessa forma que o republicanismo, percebido como sinônimo de progresso social pela população, foi ganhando espaço no Brasil. Embora a popularidade do imperador Pedro II ainda fosse grande, a legitimidade havia diminuído. E a ideia de que não haveria um terceiro reinado após a morte de Pedro II foi se tornando cada vez mais comum. Assim, o grande edifício do Império do Brasil, erguido ao longo de 66 anos de vida política, estava prestes a experimentar seu iminente colapso, o que acaba acontecendo mais cedo do que tarde. Em junho de 1889, forma-se o último gabinete ministerial do Império, liderado pelo Visconde de Ouro Preto, e com a intenção de implementar reformas políticas para salvar a monarquia, incluindo maior autonomia provincial e liberdade de voto. No entanto, essas reformas são rejeitadas pela maioria conservadora na Câmara Geral, o que complica ainda mais a posição do governo imperial. Posteriormente, durante agosto daquele mesmo ano, o gabinete iniciou a reorganização da Guarda Nacional, criando uma milícia rival ao Exército Regular. Essa medida gera crescentes tensões e descontentamentos entre os militares, especialmente entre aqueles com ideias republicanas, que viam na Guarda Nacional uma ameaça à sua influência. Foi assim que, em 9 de novembro de 1889, vários oficiais do Exército, incluindo o Marechal Deodoro da Fonseca e Benjamin Constant, se reúnem para planejar um golpe de Estado contra a monarquia. Depois, em 13 de novembro, civis republicanos e militares redigem o plano para o golpe na casa do político Rui Barbosa. Apesar de Deodoro da Fonseca preferir que apenas militares conduzam a ação. Assim, estando selado o destino do Império, na manhã de 15 de novembro, um grupo de militares liderados por da Fonseca realiza um golpe de Estado, sem recorrer à violência. No Rio de Janeiro, depuseram o imperador Pedro II e o primeiro-ministro, o Visconde de Ouro Preto.
Após isso, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a República é solenemente proclamada e da Fonseca é declarado presidente do governo provisório. Naquela noite de 15 de novembro, José do Patrocínio redige a proclamação oficial da República dos Estados Unidos do Brasil, a qual é aprovada sem votação e anunciada ao público. No dia seguinte, 16 de novembro, Pedro II, que estava em Petrópolis, retorna ao Rio de Janeiro, pensando que o objetivo da conspiração era apenas substituir o gabinete do Visconde de Ouro Preto e não acabar com o regime imperial. Assim, Pedro II tenta organizar outro gabinete ministerial, mas um boato de que ele havia escolhido o político Gaspar da Silveira Martins, inimigo ferrenho de Deodoro da Fonseca, como novo primeiro-ministro, convence Deodoro a aderir à causa republicana. Desiludido e sem poder fazer nada, Pedro II decide se entregar aos golpistas sem oferecer resistência. Nesse mesmo dia, 16 de novembro, o major Frederico Solon de Sampaio Ribeiro entrega a Pedro II a ordem de partir para a Europa para evitar perturbações políticas. Assim, a família imperial brasileira se exila na Europa e só pode retornar ao Brasil na década de 1920. Dessa forma, a longa trajetória da única monarquia sul-americana de sua época havia chegado ao fim, após 67 anos ininterruptos de notável existência, os quais não passaram despercebidos por historiadores de todo o mundo que qualificaram a experiência monárquica brasileira como um exemplo de extraordinárias virtudes políticas, econômicas, sociais e institucionais. O Império do Brasil, apesar de seu final abrupto, deixou um legado complexo e duradouro que moldou a identidade da nação brasileira até os dias de hoje. A deposição de Pedro, segundo um monarca muito querido pela maioria do povo, foi um acontecimento singular. Ao seu reinado, seguiu-se um período de governos fracos, ditaduras e crises constitucionais e econômicas que se prolongariam por boa parte do século XX. No entanto, os mesmos homens que o exilaram com o tempo o transformaram em herói para a República Brasileira. Os últimos anos de Pedro II no exílio foram solitários e melancólicos, vivendo com poucos recursos, em hotéis modestos e escrevendo em seu diário seus sonhos de voltar ao Brasil. Teresa Cristina, sua esposa, faleceu dias após chegar à Europa em novembro de 1889. Por sua vez, Pedro II morreu em Paris em 5 de dezembro de 1891, aos 66 anos, vítima de uma pneumonia. Suas últimas palavras, segundo se sabe, foram: "Que Deus me conceda estes últimos desejos de paz e prosperidade para o Brasil." Após o falecimento de Pedro, segundo o governo republicano brasileiro, temeroso do impacto que sua morte poderia causar, recusa-se a realizar manifestações oficiais. No entanto, o povo brasileiro não permaneceu indiferente, pois em todo o Brasil houve manifestações de luto. Ao longo de dezembro de 1891, o país testemunhou inúmeros comércios fechados. Bandeiras hasteadas a meio mastro, sinos de luto e cerimônias religiosas, nas quais foi prestada homenagem ao imperador Pedro II e ao regime monárquico que ele representou. Essa foi a última manifestação popular notável a favor do imperador e do regime imperial, cuja presença nos canais históricos do Brasil e da América do Sul continua alimentando os debates mais controversos. Entre aqueles que se posicionam a favor de um império, como o do Brasil, e aqueles que tomam partido por repúblicas presidencialistas, como as hispano-americanas. Muito obrigado por nos acompanhar até o final do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like, se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum novo vídeo e compartilhar com seus conhecidos pelas redes sociais como WhatsApp ou Facebook. Assim você nos ajuda a alcançar mais pessoas e seguir produzindo esse material. Então, muito obrigado de coração a todos por nos acompanharem e apoiarem, e nos vemos em uma próxima ocasião.